E aí, rapaziada, aqui é o professor Sostag de Física e, cara, nesse vídeo vamos introduzir, o estudo da física. Nós estamos trabalhando com a parte chamada mecânica, né? E na introdução da mecânica, vamos combinar o que é uma grandeza física. Cara, o que é uma grandeza física, hein? Cara, na física nós estudamos os fenômenos que ocorrem na natureza, né? E nós procuramos por quê? Por padrões, né? Padrões, né, que podem o quê? Prever determinados fenômenos, né? E, cara, na física a gente se envolve muito com relação entre grandezas físicas. Cara, aí na sua tela apareceu um monte de equipamentos, né? E esses equipamentos, eles medem alguma coisa. O relógio mede tempo, a balança mede massa, a trena mede comprimento, não é assim? Ah, então você já pegou o que é uma grandeza física. Grandeza física, pai, é qualquer grandeza que pode ser medida. Comprimento, tempo, tá? Força, energia, potência, potência, né? Enfim, cara, o relógio, ele mede uma grandeza física fundamental pra gente, que é o tempo, né? Essa balança, ela mede a massa, não é assim? Cara, essa trena aqui, ela mede a grandeza física, comprimento. Esse copinho aqui graduado mede o volume, não é assim? Então, grandeza física é qualquer grandeza que pode ser medida. Na próxima aula vamos separar as grandezas em dois grupinhos, né? As grandezas vetoriais e as escalares. Mas é um assunto para depois, hein? Cara, durante muito tempo, né? O mundo inteiro, né, era uma bagunça em termos de unidades de medida, né? Cara, basicamente cada região, há um tempo atrás, né, media as coisas de acordo com suas próprias unidades. Cara, isso pro comércio é horrível, né? Eu vou comprar 100 sacos de arroz de você, né? Mas, mano, o tamanho do seu saco é igual ao tamanho do meu. Não, peraí, pai, né? Não vai pensar besteira não, né? Cara, a saca sua tem o mesmo tamanho da minha, né? Enfim, galera, até hoje acontece muito isso. Nós medimos massa, por exemplo, em gramas, né? Ou desgrama. Porém, você vai lá nos Estados Unidos, eles usam o que? Libras, né? Você vai comprar um perfuminho em ml. Você vai lá, compra um perfume americano e tá em OZ. Que diabo é isso, hein? É a onça líquida, né? Uau, né? Enfim, cara, pro comércio e para o quê? Para intercâmbio científico, né? É horrível cada região ter uma unidade de medida, né? Para determinada grandeza. Ficou convencionado há um tempo atrás, né? Que 7 grandezas físicas, né? Seriam consideradas fundamentais e foi padronizado as suas unidades de medida. Hoje em dia, quase que todos os países do mundo utilizam o sistema internacional, que é representado pelo SI, né? Cara, são só 3 países que não utilizam oficialmente o sistema internacional. Porém, né, tem um deles que é gigante, que é os Estados Unidos, que ele não usa oficialmente o SI. No sistema internacional foram definidas 7 grandezas físicas como fundamentais. Quais são essas 7 grandezas físicas? Anota aí que isso é importante, hein? Cara, comprimento, que no sistema internacional deve estar em metro, tá? E o símbolo que a gente usa é o M. A massa, que no sistema internacional deve estar em quilograma, nós usamos como símbolo kg. O tempo, né, que no sistema internacional é dado em segundos, vamos usar como símbolo S. A grandeza física, corrente elétrica. Todo equipamento elétrico ou eletrônico só funciona se tiver um movimento organizado de cargas por ele. E a corrente elétrica é justamente isso, né? Esse movimento organizado. No sistema internacional, corrente elétrica é dado em ampere. E vamos usar como símbolo o A maiúsculo. A temperatura termodinâmica, né? Cara, também é uma grandeza fundamental. Embora nós somos acostumados com a escala Celsius, o, o sistema internacional pede para a gente usar a temperatura em Kelvin. Kelvin vem, né? O símbolo é o K. E, cara, contar as coisas, quantidade de substância, você vai numa feira contar piqui, uma baseada, 2 baseadas, não é bagunçado não, né? No sistema internacional, contar substâncias, contar moléculas, contar átomos, nós contamos em mol. E o símbolo é mol. Louco, né? E a última grandeza fundamental é a intensidade luminosa. Tu liga o flash do seu celular e liga uma lâmpada. Quem vai dizer se sai menos ou mais luz, né? Mais ou menos fótons é a intensidade luminosa, que no sistema internacional é dado em candela. O símbolo é o CD.
Então não se esqueça, hein? As 7 grandezas fundamentais do sistema internacional: comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura, quantidade de substância e intensidade luminosa. É muito comum nesse comecinho, né, da mecânica pra gente, nós termos que fazer conversões entre essas unidades de medida. E as mais comuns pra gente, em termos de comprimento, é quilômetro, metro, centímetro e o milímetro. Existem várias outras, né? Porém, galera, essas 4 aí, elas pintam com muita frequência. Então é ideal você saber fazer a conversão de cabeça. Pode relaxar aí, tá? Que eu juro pela sua alma que se você treinar um pouquinho, você consegue fazer essas conversões. Como que a gente faz o quilômetro virar metro? Cara, não é difícil tu pensar lá no odômetro do carro. Ele vai marcando 100 metros, 200, 300, 400, né? Quando junta 1000, dá 1 quilômetro. Ah, então quando eu quero passar o quilômetro para metro, é só eu ir lá e pegar o quilômetro e multiplicar por 1000. Quando eu multiplico o quilômetro por 1000, ele vira metro. E se eu quiser fazer o revestrez, o contrário, hein? Transformar metro em quilômetros. Contrário da multiplicação é a divisão, né, pai? Se eu quero transformar metro em quilômetros, eu pego o tanto de metros que eu tenho e divido por 1000. Beleza, e para passar metro para centímetro? Não é difícil tu imaginar, né? Uma fita métrica, a trena lá do pedreiro. E esse 1 metro que tem lá, se você for contando, você vai ver 100 centímetros. Então, quando você quer transformar metros em centímetros, pega a quantidade de metro que tu tem e multiplica por 100. Multiplicou os metros, entre aspas, por 100, tu acha o comprimento em centímetro. E se quiser fazer o revestrez, o contrário, transformar centímetro em metro, contrário da multiplicação é divisão. Se tu dividir o centímetro por 100, ele vira metro. E para transformar centímetro em milímetro, cara, pensa lá numa régua, hein? Entre 1 centímetro e outro, ó, conta, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Então, em 1 centímetro eu tenho 10 milímetros. Se eu quero transformar centímetro para milímetro, é só pegar o tanto de centímetro que eu tenho e multiplicar por 10. E se quiser fazer o revestrez, o contrário da multiplicação é a divisão, né? Se eu quero transformar milímetro em centímetro, eu vou lá e divido ele por 10. Certinho? Agora, as conversões de unidades de medida de tempo mais comuns para nós, nos problemas, é medir o tempo em horas, minutos, segundos, né? Você pode medir em ano, milésimo de segundo, né? Mas as mais comuns é o quê? Hora, minuto, segundo, né? Cara, no seu dia a dia é comum você na correria estar mexendo com o tempo, né? Cara, todo mundo sabe que 1 hora são 60 minutos. Então, quando tu pega a hora e multiplica por 60, ela vira minuto, não é assim? Se quiser fazer o revestrez, você divide, né? Se quer transformar minutos em hora, pega o minuto, divide por 60 que ele vira hora. Aí, para fazer o minuto virar segundo, multiplica por 60, né? 1 minuto são 60 segundos. Se tu pegar os minutos e multiplicar por 60, ele vira segundos. E se quiser transformar segundos em minutos, cara, pega o tanto de segundo que tu tem e divide por 60. Agora, como é que a gente transforma hora em segundo direto? 1 hora são 60 minutos. Se você multiplicar por 60, vai virar segundos, né? Vai lá no cantinho, não usa calculadora não. 60 vezes 60, olha aqui de baixo aqui, ó. Ó, desce os 2 zeros, né, assim? 6 vezes 6 é 36, né? Ah, então quando eu quero transformar hora para segundos, eu multiplico por 3.600. 1 hora são 3.600 segundos. Tá, e se eu quiser fazer o contrário, hein? Deus me livre guarde, mas se precisar transformar segundos em hora, pega o tanto de segundo e divide por 3.600. Agora, para finalizar, hein? Quais são as conversões básicas que nós temos para massa, hein? Cara, por exemplo, você vai carregar uma carreta dessa aí, é comum você usar as toneladas, né? Beleza. Se você vai numa feira comprar batata, por exemplo, você vai o quê? Usar o quilograma, não é isso? Você vai no açougue comprar carne, né? Ainda mais cara do jeito que tá, né? Tá quase preço de ouro. Aí tu vai comprar em gramas de carne, né? E galera, por exemplo, na indústria farmacêutica é muito comum usar o miligramas, né? Cara, a relação aqui é facinho, pai. Olha, vamos lá, hein? 1 tonelada são 1000 quilos. Ah, então quando eu quero transformar a tonelada para quilograma, eu multiplico por 1000. Então se eu multiplicar toneladas por 1000, ela vira quilo. E se eu quiser fazer o revestrez, transformar quilogramas em toneladas, aí eu divido por 1000.
Se eu dividir os quilogramas por 1.000, eu acho a massa em toneladas. 1 quilograma são 1.000 gramas. Então quando eu quero transformar quilogramas para grama, eu multiplico por 1.000. Se eu pegar o quilograma e multiplicar por 1.000, eu acho a massa em grama. Ô, desgrama, né? E se quiser transformar gramas em quilogramas, quando eu pego as gramas e divido por 1.000, eu acho a massa em quilogramas. E se eu precisar transformar grama em miligrama, também é 1.000, pai, tá? Quando a gente quer transformar gramas em miligramas, é só pegar o tanto de gramas que você tem e multiplicar por 1.000. E para transformar miligramas em gramas, você vai simplesmente dividir por 1.000. Então é isso aí, meninos. Bons estudos e tamo junto.